nós não desistiremos da nossa proposta de destituição do Presidente da República. E temos razão bastante para continuarmos esta batalha, a fim de salvarmos o Estado democrático da derrocada em que se encontra. Viva a UNITA! Viva a UNITA! Viva o presidente fundador Dr. Jonas Malheiro Savimbi! Viva a Jura! Viva a Lima! Viva a terceira reunião ordinária da Comissão Política! Muito obrigado. Façam o favor de sentar. Excelentíssimos vice-presidentes da UNITA, excelentíssimo senhor secretário-geral do partido, aos prezados membros da Comissão Política e do Comitê Permanente do partido, os caros convidados que se encontram, caros compatriotas. A UNITA convocou para os dias 3 e 4 de novembro de 2023 a terceira reunião ordinária da Comissão Política, no estrito cumprimento dos seus estatutos, pois compete a este órgão analisar a vida interna do partido e do país, fazer a avaliação do cumprimento dos programas estabelecidos nos intervalos dos congressos e atualizar os desafios do partido. Assim, neste ano de 2023, a Comissão da Política da UNITA reúne-se para, por um lado, fazer o balanço do cumprimento dos programas estabelecidos para este ano e, por outro, olhar para o país, ou seja, analisar o real estado do país que temos, um ano depois das eleições gerais, que mudaram completo a configuração do mapa político do nosso país nos últimos 12 meses. Porém, gostava antes de fazer notar que esta terceira reunião da Comissão Política da UNITA tem lugar numa altura em que o nosso partido assinala o 31º aniversário ontem, dias de hoje, do desaparecimento de muitos dos nossos dirigentes, muitos dos nossos quadros, de muitos angolanos, muitos desaparecidos na sequência das negociações que visavam o restabelecimento do processo eleitoral em 1992. Estou a falar, nomeadamente, do vice-presidente Jeremias Alandula Chitunda, do secretário-geral Adolósio Paulo Alicerces, do chefe da delegação da UNITA na Comissão Junta, Elias Salupeto Pena, do mais velho Eliseu Chimbili e de tantos e tantos anónimos que caíram neste período, que cumpriam em Luanda e no país a missão de negociar com o MPLA e de representar a UNITA e de fazer regressar o processo eleitoral. Quando faltava pouco para a assinatura dos documentos finais, o MPLA, que já tinha a sua máquina montada e distribuído armas aos seus membros e orientado as suas forças para uma verdadeira chacina, partiu para a ação que culminou na morte destes altos dirigentes do partido, quadros valiosos e de milhares e milhares de membros da UNITA por todo o nosso país. Em homenagem a todos estes homens bravos, em homenagem aos membros da Comissão Política que nos deixaram no último ano, eu peço a todos
Esta fase, que aqui acabo de citar, foi um gravíssimo cenário de intolerância política e um cenário de demonstração de impreparação para a convivência democrática. Envolvidos 31 anos sobre aqueles tristes acontecimentos que enlutaram o nosso país, é com profunda convicção e responsabilidade que constatamos que, infelizmente, o regime não mudou. Não aprendeu com as lições do passado e continua, infelizmente, a subverter o Estado democrático e de direito e as liberdades democráticas dos cidadãos sob as mais variadas formas. Prezados membros da Comissão Política da UNITA, caros secretários municipais que aqui se encontram também hoje, inspetores provinciais do partido, compatriotas que nos acompanham. Na segunda reunião deste órgão, ocorrida o ano passado, avaliamos o processo eleitoral que acabava de ter lugar, em que, mais uma vez, a vontade do soberano povo de Angola não foi completamente respeitada. Não tivemos todo um processo eivado por transparência, pelo direito. E há que fazer melhor. Há que fazer melhor. Também antevíamos como seriam difíceis para o povo angolano os dias que vinham pela frente, pois antevíamos também muitas dificuldades para a estabilização da economia e para a definição de políticas públicas justas e execuíveis. Hoje, passado um ano, estamos confrontados exatamente com um dos piores cenários económicos e sociais do nosso país, atingindo a estabilidade das famílias e atingindo a estabilidade das empresas. Com a inflação galopante, a moeda nacional sucumbiu perante as moedas estrangeiras. A cesta básica, os demais produtos de primeira necessidade, os materiais de construção, atingem valores proibitivos e a inexistência de políticas impeditivas de especulação económica fazem com que o mesmo que a natureza nos oferece, como a areia, o burgal, a pedra, tenham também disparado de valor, como jamais visto em Angola, deixando as famílias numa situação de instabilidade. Angola está, de facto, perante um dos seus mais difíceis momentos, o crescimento da pobreza e da exclusão. O povo angolano está exposto aos interesses de uma classe política infelizmente corrupta, exposta a governantes comerciantes atirados à acumulação primitiva de capitais, perante o silêncio medroso ou interesseiro das restantes elites. A responsabilidade do desastre que atinge o país não é apenas de um presidente autocrático, que não ouve ninguém, que não sabe dialogar, que nega a participação pública aos partidos políticos na oposição e à sociedade civil. A responsabilidade é estendida aos membros da sua direção, aos deputados que votam, mesmo que em violação das leis, demonstrando ao país que aquele partido coloca os interesses de grupo acima dos interesses nacionais. Angola só encontrará esperança com uma genuína alternância política, pois o programa do partido que está no poder é um programa de manutenção do poder, a qualquer preço, em detrimento do interesse nacional. Este ano, o país todo e o mundo testemunharam a postura traiçoeira e manipuladora do regime, que pretendeu transformar um programa de paz e de reconciliação nacional, Civicop, num instrumento de divisão e do ódio entre angolanos. As famílias das vítimas do 27 de maio, que levaram as ossadas a especialistas, provaram que as mesmas não pertenciam aos seus familiares. Este foi um dos mais tristes episódios que o ano nos mostrou. A manipulação da dor, a manipulação do sofrimento, em busca de vantagens partidárias. O homem que não se impõe limites e freios transforma-se em ser perverso
renegando mesmo, muitas vezes, os mais básicos referentes da nossa própria cultura. Nesta terceira reunião da Comissão Política, vamos avaliar o balanço de execução dos programas traçados e definir ações a desenvolver em 2024. Das ações a levar a cabo, na sequência desta reunião, daremos primazia ao aprimoramento dos métodos de mobilização do povo para o desafio das autarquias, para o desafio da alternância. Deve começar com a implementação indiscutível do primeiro ponto aqui citado. É fundamental que Angola consiga realizar em 2024 as eleições locais, em simultâneo e em todo o país. Nós sabemos que o regime anda a fugir deste compromisso, que várias vezes se tornou público, mas é obrigação da UNITA e dos seus parceiros e da sociedade angolana em geral forçar o regime a concretizar este importante componente da participação democrática, componente de promessas repetidas ao longo dos últimos anos. Nós pensamos que a confissão de que Angola é o único país na região da SADC que não tem implementado o poder local tem de dar lugar a uma condenação e reação de toda a sociedade, penalizando quem não cumpre. Sociedade esta refém do regime. Angola, sob o regime do MPLA, não é, infelizmente, algum exemplo a seguir. Em matéria de liberdade, em matéria de democracia, em matéria de justiça social, não é exemplo. Estamos e temos vindo a vender ilusões ao mundo, investindo cada vez mais em propaganda. Não é essa a via. Devemos continuar. Prezados companheiros, caros compatriotas, nós não desistiremos da nossa proposta de destituição do Presidente da República. E temos razão bastante para continuarmos esta batalha, a fim de salvarmos o Estado democrático da derrocada em que se encontra. João Lourenço e o seu partido dão provas bastantes de não quererem saber dos clamores das populações, cada dia mais pobres e excluídas de uma vida de dignidade. Esta semana, fizemos a réplica ao Estado da Nação, num bairro pobre, muito próximo do centro do poder político. A Presidência da República está no mesmo município de onde fizemos o Estado da Nação. Uma imagem de exclusão, presa, falta de dignidade. São faces distintas de um mesmo país, em que uma parte é mostrada aos estrangeiros e a outra é escondida, atirada à exclusão e à pobreza. Mostramos pelas imagens o país real e o porquê da urgência das reformas que nós continuamos a exigir para que conduzam Angola à esperança e ao desenvolvimento, ao comprometimento com o Estado democrático e de direito. Afinal, tudo aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Basta querer. No mesmo dia em que fizemos a réplica sobre o Estado da Nação, foi também entregue à Assembleia Nacional o Orçamento Geral do Estado para 2024. E de imediato se fez um acento especial ao elevar da percentagem para as áreas sociais, nomeadamente a indicação do aumento da percentagem para a educação, apontada para os 2 dígitos, para os 15%. Ouvi entrevistas e muitos elogios por finalmente se ter chegado aos 2 dígitos para a educação. Achei que poderiam ser reações precipitadas. Por essa razão, pedi que o grupo parlamentar fizesse as contas, olhasse para o valor real do Orçamento Geral do Estado e olhasse efetivamente para a percentagem atribuída à educação. Se eram efetivamente os 15% que nos foram anunciados. Feitas as contas, o grupo parlamentar indicou-me
e a educação tem 6,3% do orçamento geral. ,6,3% é a percentagem real. Não sei por que motivo as autoridades do nosso país continuam a subverter os números e a enganar os angolanos. Os 15% representam uma parte do orçamento retirada da dívida pública, apenas uma parte referente a uma agenda específica de caráter social. Não é sério. Não é por este caminho que se constrói Angola. E nós temos que inverter o rumo, por estas razões. A responsabilidade da UNITA é grande. O nosso partido constituiu parcerias para este grande desafio. O amplo movimento para a alternância que deu lugar à Frente Patriótica constitui a esperança política que anima os angolanos. O nosso partido cresceu bastante e deve apresentar-se sempre na proximidade do cidadão e tudo fazer para a realização do seu bem-estar. É neste sentido que, mesmo na oposição, a UNITA tem vindo a desenvolver vários programas, várias conferências de grande valia, no sentido de contribuir com sugestões, propostas, debates e exemplos de boa governação. Nos últimos 3 meses, fizemos a conferência sobre as questões ligadas à segurança, as Forças Armadas e o melhor aproveitamento e gestão destas áreas. Fizemos uma outra conferência sobre as organizações multilaterais com 1000 sugestões sobre melhorias de governação. E na próxima semana faremos mais uma conferência sobre a economia do país. Gestões e propostas ligadas à governação transparente, à boa gestão do país. Estes são os contributos que dá um partido responsável e maduro. Com estas breves palavras, vou declarar aberta a 3ª reunião ordinária da Comissão Política, desejando a todos bom trabalho, bons contributos para a melhoria do desempenho do partido e para a melhoria das sugestões para o desempenho da ação do país. Muito obrigado a todos.